Em nome de Jesus, Pai, continue falando conosco, é a nossa oração. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Então, eu peço para você ir lá no meu canal, José Luiz Camargo, no YouTube, se inscreva lá, por favor. Clique lá no sininho para você receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado no canal. Dê o seu like, porque fazendo assim, dando o seu like, compartilhando do canal, o YouTube entende, né, que o conteúdo é relevante, é importante e pode sugerir os nossos vídeos para outras pessoas. Isso é legal demais. Então vai lá, se inscreve, por favor, e nos ajude em nome de Jesus. O tema de hoje é milagre. Milagre. Meus amados irmãos, eu acredito em milagres. Eu creio em milagres. E eu sei que você está aqui nessa noite comigo, também crê em milagres. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem servimos, é um Deus poderoso que continua realizando milagres em nossos dias. E eu acredito em milagres não é apenas porque a Bíblia diz que eles ocorreram. Eu acredito em milagres principalmente por isso e porque em nossos dias, em pleno século XXI, em 2020, apesar de toda a loucura que nós estamos vivendo neste ano, o nosso Deus continua realizando grandes milagres. Oh, aleluias, glória a Deus! Eu poderia ficar preso aos milagres da Bíblia, eu poderia mencioná-los, como vou fazer com pelo menos dois, para poder fundamentar a minha fé, ou dizer àqueles que talvez não acreditem por que eu creio em milagres. Mas eu particularmente, além de olhar para os milagres que a Bíblia me fala que Jesus realizou e os seus discípulos também, quero dizer para você que eu mesmo tenho experimentado grandes milagres do Senhor. E não apenas eu experimentando pessoalmente, eu já tive a linda oportunidade de ver irmãos meus sendo contemplados pelo poder de Deus com grandes milagres. Aleluia, sejam dadas ao nome do nosso Deus glórias, glórias, porque o nosso Senhor continua o mesmo realizando os seus milagres. A palavra de Deus nos diz, esse livro aqui de capa preta, né, que Jesus realizou muitos milagres e que os seus discípulos também realizaram muitos milagres usados pelo poder de Deus. Paulo, Pedro e tantos outros, em nome de Jesus, em nome do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pela unção que estava sobre a vida deles, esses homens também realizaram muitos milagres. O Evangelho de Marcos relata o seguinte: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos havia um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste mal.
Marcos, capítulo 5, versículos de 24 a 34. Queridos irmãos, a situação daquela mulher era realmente terrível, porque além do seu problema de saúde, alguém que poderia ser encarada como uma mulher impura, o sangue que corria de si era inestancável. Talvez por conta de perder tanto sangue, aquela mulher poderia ter enfraquecido o seu físico, quem sabe uma anemia profunda e outras enfermidades decorrentes daquele problema. Aquela mulher vivia numa sociedade opressora. Jesus estava sendo espremido pela multidão que cada vez se aglomerava mais ao seu redor, fazendo com que o objetivo daquela mulher quase que se perdesse, porque ela dizia, como nos fala o versículo 28, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. A ideia que se apresenta para mim é que as dificuldades eram grandes. O fluxo, o corpo enfraquecido, a multidão que impedia aquela mulher de tocar as vestes do mestre, mas aquela mulher estava determinada. Aquela mulher estava motivada, apesar da sua dor, apesar da sua aflição. Aquela mulher dizia para ela mesma, se tão somente tocar em suas vestes, sararei. A situação dela era uma situação difícil, era uma situação complicada demais. Não se sabe, na verdade, a origem daquela hemorragia, mas Moody nos informa que poderia ser uma enfermidade crônica, por exemplo, pois o próprio Evangelho de Marcos, diz que ela tinha ido a vários médicos e que gastou todo o seu dinheiro e que sofreu demais na mão de todos aqueles profissionais da saúde, sem contudo obter o seu objetivo, sem obter resultado, e o resultado que ela queria era que aquele problema fosse resolvido, um problema que lhe impedia de viver, de ter uma vida de qualidade. Mas mesmo diante de todo aquele cenário contrário, aquela mulher continuava dizendo a si mesma, não era ninguém que dizia para ela, não era o seu marido, não era seu filho, não era a sua família, não era a multidão, mas ela mesma dizia para ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Qual é a motivação do teu coração quando você busca não as mãos, mas a face do Senhor, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos? E foi exatamente o que aconteceu. Ela tocou as vestes do Mestre. Ela tocou as vestes de Jesus. E aquele milagre foi maravilhoso. Jesus percebeu que dele havia saído virtude, porque apesar da multidão se aglomerar ou apertar, e em alguns comentários parece até que Jesus tinha dificuldade de andar, a multidão o conduzia, ele percebe que um toque diferente foi gerado naquele lugar. Tanto que ele pergunta, e os discípulos dizem, mestre, mas a multidão te oprime, te aperta, te imprensa, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Jesus sabe que apesar daquela multidão estar comprimindo, apertando, tocando, aquela mulher o tocou de uma maneira especial, de uma maneira específica. Um milagre aconteceu ali. Aquela mulher então conta-lhe toda a verdade. E Jesus diz para ela, vá em paz, se curada do teu mal, você foi salva pela tua fé. O mesmo Jesus que curou aquela mulher, que trata o livro de Marcos, é o mesmo Jesus que continua hoje realizando grandes milagres. Amém? Talvez você nessa noite precise de um milagre. E nós queremos orar para o Deus que realiza milagres. Não sou eu quem faz milagres, não é você quem faz milagres, mas o Deus que opera por meio da igreja. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas, lemos sobre um outro ato sobrenatural do Mestre. O texto nos fala
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Meus queridos irmãos, essa aldeia ou essa colônia abrigava vários moradores. Essa aldeia abrigava leprosos judeus e leprosos samaritanos. O texto nos fala que aquele que retornou logo quando percebeu que estava limpo para agradecer a Deus era um estrangeiro, era um samaritano, não eram judeus. Os outros eram judeus, mas apenas o samaritano retornou. Hernandes Dias Lopes comenta que a miséria nivela os homens e a dor quebra barreiras raciais. É uma verdade indiscutível, porque afinal, do que vale em um leprosário ter-se barreiras, diferenças culturais e raciais? Do que vale isso? Do que vale o orgulho? E se você puder pensar comigo, o pecado assemelha-se à lepra. Todos nós somos iguais diante do Senhor. E esse Deus que usou o seu Filho para curar aqueles homens, é o mesmo Deus que pode curar o seu coração da lepra do pecado. Nessa noite você precisa acreditar nisso. Não há por que ter orgulho, vaidade, não há por que você andar com o seu nariz em pé. Nós não temos nada, não somos nada, exceto pelo poder de Deus. Charles Spurgeon diz que a desgraça faz de estranhos amigos íntimos. E é isso que precisamos enxergar nessa noite. Todos nós precisamos do toque curador e restaurador do nosso Deus. Vejam a situação daqueles homens. Eles eram leprosos, não podiam se aproximar, não podiam sair para a cidade. Estavam ali aglutinados, mas quando viram Jesus, quando perceberam que a presença do Mestre estava naquele lugar, de longe eles gritaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O capítulo 17, versículo 13 nos mostra isso. Percebam, irmãos, que eles não gritaram por cura, eles não pediram: Jesus, Mestre, cura-nos, mas eles pediram compaixão. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. E Jesus, então, ao vê-los, deu-lhes uma ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E o texto no versículo 14 do capítulo 17 de Lucas diz que: e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Sabemos que apenas um estrangeiro voltou, como disse no momento que comentava sobre o texto. Ele voltou para agradecer, ele voltou para glorificar a Deus, ele voltou para se prostrar diante do Mestre. Que coisa linda, que milagre especial, maravilhoso, que coisa tremenda ocorreu naquele lugar, meus amados irmãos. O Mestre estava indo para Jerusalém, passando por Samaria e Galiléia, aquela região ali. E ainda hoje o nosso Mestre realiza grandes milagres. Quando clamamos a Ele, né? Tem compaixão, perdoa-nos. Ele opera grandemente, porque Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais. Tem compaixão. O Senhor opera grandemente. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele continua realizando milagres. Sim, eu poderia citar muitos outros milagres de Jesus. Poderia citar muitos outros milagres que os seus discípulos, apóstolos realizaram. Mas eu gostaria de compartilhar alguns dos milagres que eu pude vivenciar. Porque eu os entendo como um milagre. Não foi a cura de um leproso, não foi o ressuscitar de um morto, mas uma coisa que humanamente olhando era impossível de acontecer. E eu conto isso algumas vezes porque é uma experiência profunda do Deus que eu sirvo. Quando eu tive a oportunidade de ir a Israel, eu fui tirar meu passaporte e eu paguei o DARF na época com o código da Praça Mauá, mas imaginei que era Niterói. Então eu estacionei meu carro e deixei as chaves com o frentista daquela garagem. E faltava pouco tempo para fechar a Polícia Federal. E quando o rapaz me atendeu, já devia ser por volta das 3:30 da tarde, ele disse: o senhor errou, não é aqui, o senhor deveria ir para Praça Mauá. Esse código é de lá, eu não posso lhe atender. Eu disse: então tá bom, que horas que fecha lá? Ele disse: às 17 horas. Então eu parti para o local. Quando eu cheguei no local para pegar o carro, eu e o Valdilei, que era o irmão que estava comigo, eu perguntei ao rapaz: cadê minha chave? Agoniado, porque eu tinha que atravessar a ponte naquele rush todo, terrível. Ele olhou para mim e disse: não, o senhor levou a sua chave. Eu disse: não, eu não levei a minha chave, eu deixei com você. Ele disse: não, o senhor me desculpe, mas o senhor levou a sua chave. O senhor pode ter perdido a sua chave e está querendo dizer que está comigo. Não, querido, olha, eu lembrei e disse: você estava manobrando um Vectra e eu coloquei a chave na sua mão. Eu tenho quase certeza que você colocou essa chave no console do Vectra. E o cara saiu, foi embora e você não sabe onde está a minha chave. Ele disse: não, o senhor levou a sua chave. Eu entendi que era algo sobrenatural. Irmãos, era perto de um feriado prolongado. Eu não me lembro que feriado era. Mas eu entrei em oração. Eu disse: Deus, faz esse homem do Vectra olhar para o console do carro. Faz ele ver a minha chave ali. Senhor, e realiza um milagre. Faz esse homem voltar aqui, Senhor. E aí eu virei para ele e perguntei: o moço do Vectra, ele mora por aqui? Você o conhece? Ele disse: eu conheço, ele é advogado. Mas ele me disse que ele estava indo pegar a família para sair do estado porque ele vai aproveitar o feriado longe. Mas eu não deixei a sua chave lá. Eu disse: eu não estou apenas perguntando. Eu disse: Deus realiza um milagre. E isso já era por volta de 4:20 da tarde. De repente, quando eu olho naquela garagem, aponta um Vectra. Eu disse: Senhor, glórias sejam dadas ao teu nome. E quando aquele Vectra parou perto de mim e do frentista e baixou o vidro, ele pegou a chave e disse assim: essa chave pertence a quem aqui? Aí eu disse: meu querido, poxa vida, essa chave é minha, rapaz. O frentista não sabia onde enfiar o rosto, né? Ele disse: olha, já estava subindo a ponte Rio-Niterói, quase já olhei para o console do carro, vi a chave e disse: ih, rapaz, tem alguém em desespero lá naquela garagem, vou voltar para entregar essa chave. Se eu passo a ponte já era, porque eu ia para outra direção. E eu disse: rapaz, muito obrigado, eu preciso estar na Polícia Federal por volta das 17 horas. Ele: Polícia Federal, na Praça Mauá? Eu disse: é lá mesmo, eu preciso ir para lá, muito obrigado. Ele disse: você vai fazer o que lá, por favor? Eu disse: eu vou tirar meu passaporte, preciso fazer uma viagem. Esse homem puxou um cartão e disse assim: o delegado da Polícia Federal é meu irmão. Aqui, disse que eu te enviei lá.
Amados irmãos, eu entrei dentro do carro e parti para dentro, né, da Praça Mauá para dar entrada no meu passaporte. Naquela época, você dava entrada no passaporte, esperava aí 15, 20 dias, 25 dias, estava uma coisa terrível. E aí, quando eu cheguei exatamente na porta, já estavam aqueles homens já de preto, com aquelas pistolas no coldre, né? E eu disse: oi, boa tarde, rapaz, eu vim para poder dar entrada no meu passaporte. Eles: olha, senhor, infelizmente já fechou, já não tem mais ninguém aí. Eu disse: poxa vida, não tem nem condição, vim de longe, expliquei tudo lá pro oficial, né? Disse não. E de repente, então, eu lembrei do cartão, puxei o cartão e disse: olha, esse homem me mandou aqui. Aí ele olhou o cartão e foi e levou o cartão lá dentro. Daqui a pouco, irmãos, em 5 minutos, vieram 3 ou 4 homens e disseram: senhor, por favor, entre por aqui. Eu tomei um susto, né? Eu falei: caramba, mas já não está fechado? Não, por favor. Entrei, sentei frente a frente com um delegado da Polícia Federal e ele me disse: olha, o senhor me perdoe por eu não poder liberar o seu passaporte agora. Irmãos, passaporte era liberado com 20, 25 dias ou mais. Não posso liberar o seu passaporte agora, mas eu vou lhe pedir um favor e já te peço perdão para o senhor vir aqui amanhã às 8 da manhã, que o seu passaporte vai estar liberado. Eu disse: tá bom, tá jóia. Ah, queridos irmãos, eu saí dali agradecido a Deus, porque eu sabia que um grande milagre havia acontecido naquela tarde. Deus havia preparado todas as coisas. Deus havia me permitido passar por algum sofrimento, alguma dor, preocupações diversas, porque se eu não conseguisse dar entrada, eu precisaria retornar para casa e voltar depois do feriado. Mas o Deus que realiza milagres, grandes milagres, naquela tarde se manifestou ali, e no outro dia eu saí com o meu passaporte na mão, porque é Deus que conduz a nossa vida. Uma outra experiência de milagre: eu estava viajando com a minha esposa e nós paramos num lugar para fazer um lanche, estávamos lanchando e eu vi uma senhora que estava limpando o chão. E Deus me fez fitar os olhos naquela mulher. E de repente o Senhor falou comigo desta maneira: chama aquela mulher e diga para ela que a pessoa por quem ela está orando vai aparecer em 3 dias. Eu fiquei assustado, preocupado, angustiado. Deus, será que isso é do Senhor, é meu? E eu fiquei fitando os olhos naquela senhora que limpava o chão daquela grande, daquele grande comércio. E o Senhor falou mais uma vez comigo. A Sil estava ao meu lado, eu chamei aquela senhora e ela veio até mim. Oi, senhor, o que é? Quer que eu chame algum garçom? Eu disse: não, quero falar com a senhora. Ela disse: sim, pode falar. Eu disse: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, e Ele manda dizer para você que há uma pessoa por quem você está orando. Essa pessoa vai aparecer em 3 dias. A mulher começou a chorar e dizer: moço, não brinca comigo, moço, o senhor está falando a verdade. Eu estou orando por um filho que já está fora da nossa casa há mais de 3 meses, e nós não sabemos onde ele está. Nós temos orado realmente todos os dias. Eu disse: então Deus está dizendo para você que dentro de 3 dias o seu filho vai aparecer. E ali nós oramos e eu saí, fomos embora. E depois de certo tempo, eu não me lembro se 1 mês ou mais, eu voltei àquele lugar. Sentei no mesmo lugar e lá estava a senhora. E aí eu chamei aquela senhora, né? Chamei, pedi para que ela viesse. Ela não me conheceu, ela olhou para mim: a senhora está me conhecendo, não? Ela disse: não estou te conhecendo. Eu disse: você lembra que há cerca mais ou menos de 1 mês e pouco atrás,
Eu disse para você que eu era servo do Deus Altíssimo, não terminei de falar. Ela disse: moço, em 3 dias o meu filho apareceu, glória a Deus, aleluia, foi um grande milagre. E ali, irmãos, nós nos regozijamos no Senhor, diante do Deus que faz milagres, que realiza grandes coisas, grandes coisas. Eu poderia contar outras experiências, coisas que esse Deus realiza. Às vezes nós pensamos que o milagre é apenas quando o cego volta a enxergar, quando o surdo volta a ouvir, quando o coxo volta a andar. Mas não, o milagre é tudo aquilo que ele faz num plano sobrenatural, agindo por aqueles que buscam a sua face e não as suas mãos. Porque esse Deus realiza milagres, esse Deus opera grandemente, mas há um problema grave. Há um problema muito grave. Porque hoje, em nossos dias, as pessoas estão sendo orientadas a buscar as mãos do Senhor. Elas querem os milagres. Se num culto não acontece milagre, então o culto foi frio, foi vazio. Todavia não é assim. Nós não devemos buscar as mãos do Mestre, nós devemos buscar a sua face. Devemos proclamar o seu amor. E devemos nos curvar diante dele e não servi-lo pelo que ele vai fazer por nós, mas pelo que ele já fez, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Essas experiências que contei e outras que poderei contar na sequência dessa ministração já seriam suficientes para uma pessoa crer no Deus que realiza milagres, mas infelizmente há um grupo de pessoas que nega a existência de Deus e, portanto, nega que haja um poder sobrenatural que pode realizar algo sobrenatural, porque para esse grupo não existe um mundo onde o sobrenatural seja possível, onde um Deus pessoal que age com autoridade, unção, poder, a autoridade do seu Espírito, da sua palavra. Para esse grupo não existe. O que existe para esse grupo é apenas um mundo material e físico, apenas e nada mais. Mas a Bíblia deixa claro que não. Existe um Deus e Ele tem poder para realizar milagres. Não devemos buscar as suas mãos. Não devemos ir aos montes ou à igreja porque queremos a bênção, mas devemos ir com um coração grato, um coração que adora, um coração que se prostra, um coração que bendiz, um coração que exalta, porque Ele entregou o seu único Filho para morrer no Calvário em nosso lugar. Buscamos ao Senhor porque o amamos, porque somos gratos por Ele ter feito o que fez conosco, enviando a Jesus Cristo. É desta forma que nós experimentamos grandes milagres de Deus. Esse Deus está aqui nessa noite e eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar a esse Deus que realiza milagres. Eu quero orar. Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus, né? E aí nós vamos certamente falar com Ele. Grande Deus, poderoso Deus, Deus que realiza milagres. Eu não sei, mas o Senhor gerou essa palavra dentro de mim. Eu creio num Deus que realiza milagres, num Deus que pode levantar o morto, ressuscitá-lo, no Deus que pode curar o cego, o surdo, no Deus que pode transformar o homem que está totalmente ilameado pelo pecado. Deus, nesta noite há pessoas aqui precisando do teu toque curador. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem chamado a sua igreja para proclamar que há um Deus que pode fazer grandes coisas. E nessa noite eu lhe peço, olha para aqueles que precisam do teu toque, daqueles que precisam de restauração da sua saúde, daqueles que precisam de algo sobrenatural. Não por mim, Senhor, porque não tenho nada de mim mesmo. A glória é do Senhor, a glória pertence a Ti. Nessa noite eu clamo ao Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Opera sobrenaturalmente.
na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso, um Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Eu peço para que você, então, se puder, se inscreva no canal José Luiz Camargo, clique no sininho, dê lá o seu like, compartilhe lá do canal esse vídeo que daqui a pouco já vai estar disponível. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Quero então fazer alguns anúncios. Primeiro,